Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso módulo 15, Dash, e essa é a nossa quinta aula desse módulo, tá? Nessa aula, como eu havia prometido, na aula passada, eu vou falar sobre como fazer gráfico de scatter no Dash, tá? E é claro, a gente vai ler dados de um arquivo que está na internet. Esse arquivo vai estar num formato Comma Separated Values, certo? E aí, a gente vai transformar num pandas e do pandas vai para o Dash. Então, entendido isso, vamos para o nosso projetinho. Eu já tenho aqui um Google Colab, tá? Que a gente criou, tá bom? E esse Google Colab, pessoal, vai estar na descrição do vídeo. Então, se você quiser, você pode depois pegar o código e dar uma olhadinha nele. Pode acompanhar a explicação conforme eu vou falando o vídeo, você pode ir vendo o código também, ou pode fazer junto comigo, tá? Muito bem. Então, aqui, pessoal, primeira coisa importante, deixa eu dar um zoom aqui para a gente poder enxergar melhor. A primeira coisa importante para a gente poder desenvolver o nosso projetinho aqui é que você vai precisar fazer a instalação. A instalação. A instalação, tá? No código. Então aqui, ó, eu vou dar o pip install, porque no meu caso é importante a gente garantir que o Jupyter Dash vai estar instalado. Infelizmente, toda vez que a gente for utilizar ou for ter um notebook novo, a gente tem que fazer esse processo, tá? Então, como eu estou assumindo que você está chegando aqui por esse vídeo, você pode estar chegando no nosso canal por esse vídeo, eu estou mostrando todo o processo para garantir que o código que eu vou apresentar para vocês vai funcionar, tá? Muito bem, então deu tudo certo. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente tem dois endereços aqui que também vão estar na descrição do vídeo, tá? Esse primeiro endereço de internet, ele na verdade é um arquivo CSS, é um pouquinho diferente de CSV, tá? O CSS é um arquivo de estilo que define fonte, cores, enfim, do arquivo HTML que vai ser composto com os componentes Dash, tá? Então, esse arquivo é importante para a gente construir a nossa interface gráfica, a nossa API. Bom, para a gente poder construir a nossa API, a gente vai precisar do nosso de bibliotecas, tá? Então, a gente vai usar Jupyter Dash, aqui já apareceu inclusive, import Jupyter, Jupyter Dash. Aqui ele já autocompletou, eu estou usando o autocompletar dele, tá? Import. Então o que que a gente vai precisar? A gente vai ter componentes, que é no caso o gráfico de scatter, que vai ser gerado a partir de componentes que a gente chama de Dash Core Components. Esses Dash Core Components são essencialmente componentes dinâmicos que podem ser modificados ao longo da execução da interface gráfica. E eu tenho também o Dash HTML Components, que são componentes estáticos que são, na verdade, componentes HTML. HTML, você sabe, é uma linguagem de marcação que é utilizada para formatar os arquivos, os dados, num formato que a gente consegue ver através de navegadores da internet, tá? Ok, então agora eu vou fazer o seguinte. É, eu vou botar aqui, pessoal, o Plotly, tá? Express. Eu vou precisar do Plotly Express, porque ele vai me fornecer uma variável px. Eu vou utilizar um atalho, né, um apelido para essa biblioteca. E esse apelido vai ser importante para a gente poder gerar o gráfico de scatter. E finalmente eu vou precisar também do pandas, porque o pandas vai nos fornecer a possibilidade de leitura de dados e formatação desses dados numa tabela do tipo data frame, tá? Então aqui eu vou botar external style, né? Então isso aqui é um arquivo de estilo, né, que contém os estilos. Se você fosse pegar esse endereço de internet aqui e fosse verificar o que que ele tem, o que que ele contém, vai aparecer aqui, pessoal, uma série de instruções, tá? De formatação da página HTML, de componentes HTML. Por exemplo, H1 aqui é o cabeçalho. Então, o que que ele tem que ter de tamanho de fonte, linha, espaçamento, enfim, tá tudo aqui definido, tá? Links, botões, como é que é a aparência de tudo isso daí, tá? Então a gente está usando esse arquivo que está, digamos assim, é externo, está na internet, e a gente vai ter a nossa interface aqui, que eu vou chamar com app,
Júpiter, Júpiter Dash, tá? Maiúsculo, aqui sem esse aqui, ó, que a gente já importou. E agora eu vou criar, como é que eu crio o nosso aplicativo, né? Que é uma página HTML com componentes dinâmicos. Name, external, external, style, ok? Muito bem. Então, agora veja o seguinte, eu criei aqui o nosso aplicativo, só que ainda não tem como colocar conteúdo nesse aplicativo. Para eu colocar conteúdo, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse arquivo aqui e vou indicar para vocês, pessoal, o que tem nesse arquivo aqui, ó. Então vocês podem ver que eu tenho aqui país, continente, população, vida, expectativa, dinheiro, né, por per capita, né, qual é o rendimento per capita, enfim. Então eu tenho aqui uma série de informações, tá? E obviamente eu quero trazer essas informações para um formato que eu consiga visualizar melhor, que eu consiga trabalhar dentro do Google Colab, tá? Então agora eu vou fazer o seguinte, PD, read, comma separated values, porque é um arquivo cuja formatação, vocês podem ver ali, ó, tá vendo, ó? São valores separados por vírgulas, ok? Muito bem. Então agora vamos fazer o seguinte, isso aqui vai fazer a leitura dos dados, vai colocar ele no formato de data frame, tá? Ah, muito bem. Então veja o seguinte, eu coloquei aqui, pessoal, e ele já conseguiu fazer a leitura. Ele trouxe para mim os dados, ele carregou na memória dentro da variável df, que é uma variável do tipo pandas data frame, tá? Pandas é um data frame que é a tabela de dados. E a gente tem aqui então os dados de 142 países, tá certo? Um ponto importante aqui, pessoal, que eu gostaria de destacar é, muito bem, então agora com esses dados, como é que eu transformo esses dados numa figura usando o componente do Dashcore, né? Esse aqui, ó, Dash Core Components, né? Então eu preciso transformar num componente Dash Core, só que antes eu vou usar esse PX aqui. Então vamos ver como é que vai ficar isso. Ó, vou colocar aqui no código mais um código, que é o figure igual a px.scatter. Então esse cara aqui é um gráfico de scatter. E o que eu vou dar um zoom agora aqui, porque é uma parte importante e a gente precisa deixar isso bem claro, tá? Então, esse gráfico de scatter, ele vai ter como entrada df. Então, os dados do data frame, tá vendo aqui, ó? Def scatter, data frame. Então, aqui você vê que está na formatação correta. Se eu passar um data frame para o scatter, vai estar tudo bem. Porém, veja o seguinte, ó. Eu tenho x, y, color, symbol, size. Tem uma série de elementos que eu poderia utilizar aqui, tá? Eu vou usar alguns animation, eu poderia usar animation group, categorias. Tem muita coisa que eu poderia usar nesse scatter, eu vou usar alguns. Então a primeira coisa importante é o que vai ter no eixo Y. Então aqui no eixo X, aliás, eu vou utilizar o nome desse aqui, ó, dessa coluna, ó. Então como é que eu faço isso? Eu vou botar entre aspas duplas. E agora aqui, ó, eu venho e ponho Y. Então agora eu vou botar mais uma coluna para ser o eixo Y, tá? Do nosso gráfico. Então eu vou botar aqui expectativa de vida, né? Legal. Então, muito bem. Agora eu vou pular uma linha aqui, pessoal, para ficar fácil de ler esse comando. Eu posso fazer isso, não tem problema, tá? Eu posso botar aqui size. Então, o que é o size? Eu vou fazer um desenho. E esse desenho vai ser basicamente o tamanho da população. Então, as bolinhas que vão aparecer, gráfico de scatter, são bolinhas que vão aparecer na sua tela e o tamanho dessas bolinhas vai ser proporcional à população. Então, eu venho aqui, ó, população, color, e eu posso usar a cor aqui. Eu posso fazer agrupamentos de acordo com o continente. Porque você tem Ásia, Europa, África, Américas. Então, isso aqui é uma coisa legal para você fazer as cores por agrupamento de continente, tá? Você pode fazer o hover. O que é o hover? Você passa o mouse em cima e vai aparecer alguma informação. E qual é a informação que você gostaria de
cada bolinha que você está desenhando aparecer o nome do país, country. Então, hover name é justamente o nome que vai aparecer quando você passa o mouse em cima. Log X, o que é esse log X? É para escala logarítmica. Então, os valores no eixo X vão estar numa escala logarítmica. Porque se você não fizer isso, a gente vai fazer um teste depois, não vai ficar legal o desenho. Vai ficar. Vocês vão ver como é que vai ficar o desenho sem a escala logarítmica. O que é a escala logarítmica? Você vai pegar os valores de renda per capita, esse aqui, e aplicar logaritmo. Se esse aqui tá true, esse aqui vai virar logaritmo, tá? É só isso. Mas vocês vão ver que dá uma diferença tremenda na hora de apresentar essas informações, tá? Muito bem. Então agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou app.html.div. Então aqui vocês já estão reparando que eu preciso transformar, para eu apresentar no aplicativo, eu tenho que estar tudo num código HTML, tá? Lembra que o código HTML é a base para a gente poder colocar dados, informações no nosso aplicativo. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu vou construir o nosso aplicativo e ele só vai ter uma coisa bem simples, ele nem vai ter código, vamos dizer assim, estático, né? Eu poderia botar uma série de códigos específicos aí do HTML, mas eu vou botar ele apenas com o gráfico. Então, aqui, ó, DCC, Dashcore. Então aqui eu estou colocando Dashcore, DCC, porque é um componente dinâmico, tá? Eu poderia ter, enfim, posso botar depois, a gente vai ver uma animação, poderia botar algum controle que modifica alguma informação do gráfico. Então é um Dashcore, tá? E aí, ID, Identification, ok? Então esse ID, ele é importante porque eu poderia usar ele depois, como eu falei, para fazer animações, enfim, eu vai ficar mais claro mais para frente. Mas desde já a gente vai colocar nomes nos componentes que identificam esses componentes dentro da nossa interface. Tá? Ok. Embora a gente não vá usar ele propriamente dito, é uma boa prática a gente fazer e quando for fazer animações, quando for fazer algo dinâmico, isso vai ser importante. Tá? A figura. Aí sim eu estou colocando valor nesse componente graph. Essa variável figura aqui que recebe o px scatter vai ser colocada dentro de um componente graph, que vai estar dentro de um componente HTML div, que vai gerar a nossa página, ok? Que vai gerar o nosso aplicativo. E aí, é claro, pessoal, que você tem que lembrar app run server, para ele criar um link, né? Que você pode, inclusive, botar para debugar depois, tá? Então, se tivesse algum erro, se tivesse algum problema, isso facilitaria você encontrar, tá? Depois, mais para frente, a gente pode utilizar isso aqui, tá? Ah, ok. Aqui tá errado, é um G maiúsculo, sorry. Muito bem. Então, agora sim ele encontrou, é G maiúsculo, e aqui ele vai abrir. E aqui ele está abrindo então, pessoal, o nosso gráfico, ele demora um pouquinho para carregar, mas vocês veem aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é o gráfico de escala logarítmica. Então ele vai de 1000, aí ele vai o mesmo espaço que ele gastou para ir até 1000, ele gasta para 10K, e aqui foi quase 100K, não chegou a 100K, tá? Por quê? Porque a distribuição ela segue uma distribuição exponencial. Então você, para poder visualizar melhor, para não ficar um gráfico que ficaria tudo muito espaçado, né? Você usa o logaritmo. Vocês podem ver aqui, ó, ele agrupou as cores, tem a ver com Américas, por exemplo, ó, United States in Americas. Então aqui, ó, roxo, México, Brasil, ok. Índia, em Asia Continent, ou seja, está no continente. Ok, double click. So, então você tem alguma interação aqui, você pode eliminar. Por exemplo, eu quero só apenas a Asia, todo mundo, ok. Removi Europe, removi a Europa, coloquei a Europa. Então vocês veem que existe uma interação. Por isso que esse aqui é o Dashcore. Esse é um componente Dashcore porque permite essa interatividade. Temos ainda essas outras interatividades aqui possíveis, tá? Então aqui você vê que a interatividade aqui, Sweden, Finland, você pode ficar navegando, brincando, vendo.
Você vê aqui padrões, né? Então, por exemplo, eu poderia manter, tirar. Então você vê, por exemplo, que isso aqui é apenas a África, né? Então você vê que você está na África, você vê que a Líbia é o que tem maior rendimento per capita, depois a África do Sul, mas aí você vai vendo a expectativa de vida. Então, por exemplo, se eu quisesse ver a expectativa de vida na Europa, você vê que a expectativa de vida é significativamente maior, e o rendimento per capita tem uma variabilidade grande também. Você tem desde a Albânia até a Noruega, ok? Então você pode fazer coisas muito interessantes com esse componente, fica bem legal, fica bem interessante. Você pode alterar, aqui você poderia ter colocado outras informações, tá? Mas eu acho que a gente colocou todas as 5 informações nesse gráfico aqui e todas elas fazem muito sentido do jeito que estão. Eu não mudaria. Aqui, se você botar false, como eu havia dito, não vai ficar legal o gráfico. Enfim, então, isso aqui é uma coisa extremamente poderosa. Você vê que eu gastei poucas linhas para obter uma interface gráfica extremamente interessante, atrativa, que mostra coisas bem legais, tá? Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E na próxima aula, pessoal, eu vou falar de uma espécie de tag que a gente pode utilizar no lugar do HTML. A gente pode usar Markdown ao invés do HTML. E aí eu vou mostrar como é que funciona mais ou menos isso dentro do Dash, tá bom? Muito obrigado e espero vocês na próxima aula. Um abraço e até lá. Tchau!